Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo para vocês. Esse é um vídeo muito especial, um vídeo bem diferente do que eu tenho feito, né, relacionado aos meus trabalhos. Hoje é um vídeo para falar sobre depressão. Gente, por que eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre depressão, né? Porque, gente, eu tenho observado que muitas pessoas têm passado por esse problema da depressão, assim como eu tenho. Eu já faz mais ou menos quase 10 anos que eu luto contra essa doença. E eu tenho observado que muitas pessoas passam por essa situação e muitas vezes elas estão sozinhas. Elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem desabafar seus sentimentos. Gente, desculpa o barulho, mas é que eu moro em avenida. Então, passa carro o tempo todo, é por isso desse barulho, tá bom? Mas voltando a falar sobre o assunto. Muitas vezes a pessoa que tem esse problema da depressão, ela não tem com quem falar. Ela não tem com quem conversar sobre esse assunto. Ela se sente completamente sozinha. Ou então, às vezes ela tem até medo de falar. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai ser entendida. Ela não vai ser compreendida. Gente, eu tô falando assim porque realmente é isso que acontece. A depressão, só entende a depressão quem passa por ela. Quem não passa, não faz a menor ideia do que é isso. É igual, tipo assim, você tem um familiar seu que faleceu. Aí você vai e cumprimenta, uma pessoa vem te cumprimentar e fala, olha, eu sei o que você está passando. Depende, se a pessoa nunca passou por isso, ela não vai saber o que você está passando. Ela simplesmente não vai saber. Por mais que ela tente, ela não vai saber. Então a depressão é a mesma coisa, gente. Só quem tem é que sabe como que é duro lidar com essa maldita doença. É uma doença da alma, é uma doença, gente, que assim acaba com a pessoa. Ela vai deixando a gente assim muito mal, principalmente se você não tratar. Então, o meu objetivo em fazer esse vídeo é começar assim, talvez ajudando quem está passando por esse problema da depressão e quem também convive com uma pessoa que tem a depressão. Gente, a primeira coisa importantíssima para uma pessoa que tem a depressão é a pessoa fazer o tratamento, é a pessoa buscar ajuda médica, gente. Eu, durante muitos anos, eu fui percebendo que algumas coisas estavam erradas em mim, eu tinha alguns sintomas e eu não identifiquei de cara que era depressão. Até porque eu não imaginava que depressão envolvia tanta coisa assim, né? Achava que fosse só aquela coisa de, ficar triste de vez em quando, chorar, não sei o que, achava só que era isso. Mas não é. O negócio é muito mais profundo que isso. Aí eu demorei para identificar que era depressão. Aí quando algumas pessoas falaram para mim que era, eu demorei a aceitar que era. E nessa demora de aceitar que era, eu demorei para buscar ajuda médica. E, gente, eu posso falar que se não fosse, acho que Deus na minha vida, eu não estava nem aqui para contar essa história hoje para vocês. Ele me ajudou e me ajudou muito, né? Então eu acho que a primeira dica para quem tem depressão é buscar ajuda médica, certo? Outra dica, falar sobre os seus sentimentos. Se você não consegue falar sobre os seus sentimentos, seja com um profissional da área, seja com um amigo querido, que você sabe que vai te ouvir, que vai saber te entender. Se você não consegue, então escreva os seus sentimentos. Escreva tudo que você tá sentindo, tudo. Porque quando você escreve, é uma forma de você pôr para fora aquilo que você está sentindo, certo? E o lado bom, você não vai ter ninguém para ficar te criticando, para ficar dizendo que você tá errada. Então, olha só que coisa legal. Escrever aquilo que sente, aquilo que pensa, isso é uma dica importante para quem tem depressão, certo?
Outra coisa importante é buscar alguma atividade, alguma coisa com a qual a pessoa se identifica. Seja um trabalho manual, seja um artesanato, seja se ela gosta de passear, de viajar, de fazer alguma coisa assim, vá fazer. Isso não vai curar a depressão? Não vai. Mas vai ajudar a você mudar o foco. Que quando você muda o foco, né, daquele sentimento ruim, é como se você estivesse bloqueando ele, aquele sentimento, aquele pensamento ruim. Então, é importante fazer isso, né? Dar essa pausa na cabeça da gente, no pensamento da gente, principalmente quando vem aqueles pensamentos ruins, é importante você bloquear eles. E você bloqueia eles quando você vem com alguma coisa boa. Então, por exemplo, se você gosta de pintar quadros, por exemplo, pinta quadros. Se você gosta de bordar, borda. Se você se diverte, sei lá, olhando vitrine de shopping, vai olhar vitrine de shopping, porque é uma forma de você dar uma bloqueada no seu pensamento. Então, isso é importante, gente. Então, fazer alguma coisa com a qual você se identifique, né? Ou vai fazer uma aula de dança. Olha que legal. A dança também ela é legal, ela ajuda bastante. Exercícios físicos ajudam também bastante. O problema é que quando a gente está mal lá no fundo do poço, a gente não tem vontade de fazer exercício. A gente não tem vontade de fazer exercício, a gente não tem vontade de fazer nem nada que dê prazer a gente não tem vontade. Mas a gente sabe que isso é importante também. Agora, gente, a minha dica vai para quem convive com uma pessoa que tem depressão. Gente, primeiro de tudo, é importante vocês entenderem que depressão é uma doença. Não é frescura. A pessoa não tá com frescura. A pessoa não tá sendo fraca. Não tá sendo, gente. É uma doença. Por que uma pessoa que tem uma doença do coração, uma doença, um câncer, por que é uma doença e depressão não é uma doença? Sendo que mata da mesma forma como mata um câncer, da mesma forma como mata um problema do coração. Porque depressão mata. Eu não sei se vocês sabem, mas depressão mata. Principalmente se não for tratada. Então, gente, parem de achar que depressão é uma frescura. Não é frescura, gente. A primeira coisa que vocês têm que fazer para ajudar uma pessoa que tem, seja um filho, um parente, um amigo, a primeira coisa que tem é vocês entenderem que isso é uma doença. A partir do momento que você entende isso, você passa a tratar como sendo uma doença, certo? Outra coisa que ajuda, não criticar, não cobrar, não impor à pessoa aquilo que ela tem que fazer. Gente, a gente que tem depressão, a gente já se cobra demais. A gente já carrega fardos demais nas nossas costas. Então, se você fica colocando nas costas da pessoa tudo que ela tem que fazer, gente, eu lamento informar, mas isso não vai ajudar. Não vai ajudar em nada. Então, entenda que a pessoa não precisa de uma cobrança a mais nas costas dela. Ela não precisa. Ela precisa de alguém que a entenda, não que cobre, não que julgue, não que fique pressionando ela a fazer as coisas. Certo? Aí tá. Se você não sabe o que fazer com uma pessoa que passa por esse tipo de situação, gente, eu acho assim. Primeiro de tudo, se você não sabe o que dizer para uma pessoa que tem depressão, não diga nada, então. Dá um abraço bem gostoso naquela pessoa e simplesmente a ouça. Tudo que uma pessoa que tem depressão quer, muitas vezes, é falar, é ter com quem falar, é ter com quem desabafar, com quem conversar. Então, ouça atentamente, mas sem ficar fazendo ideias pré-concebidas, sabe? Sem ficar julgando, sem ficar... Não, gente, não faça nada disso. Só ouça. Isso é muito importante, muito importante. Dê carinho, dê amor,
Não se afaste da pessoa como se ela tivesse, sabe, uma doença contagiosa. Não, pelo contrário, se aproxima. Mas se aproxima com o objetivo de tentar entender para poder ajudar. E não para ficar criticando. E não para ficar julgando a pessoa. Gente, eu teria inúmeras coisas para falar sobre esse assunto, mas o vídeo fica muito longo, não dá, né? Mas se vocês quiserem que eu volte a falar sobre esse assunto, eu volto sim, com o maior prazer. Isso é uma forma até de me ajudar também a pôr para fora os sentimentos. Mas enfim, se vocês quiserem que eu volte a falar sobre esse assunto, eu volto no novo vídeo. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um curtir aí embaixo, certo? E façam comentários. Conte a experiência de vocês também, né? Se quiserem se abrir comigo, pode falar, gente. Eu, na medida do possível, eu vou ler os comentários de vocês. Eu vou, se tiver que responder alguma coisa, eu vou responder, certo? Mas pode ficar à vontade para fazer isso, certo? Gente, um grande beijo para vocês e não se esqueçam, né, de ouvir quem passa pelo problema, ouvir, tentar se colocar no lugar da pessoa e não julgar, não cobrar, não pressionar. E você que passa, se lembre, busque ajuda, porque tem várias ajudas aí disponíveis que você pode ter para você ter uma qualidade de vida melhor, certo? Pensamento positivo, bola para frente e vamos lá, gente. Fiquem com Deus e um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!